A gente vai terminar o capítulo 4 agora, tá? Nós paramos aqui no exemplo 4.2. Pedro, não ouvi você falando não, velho. Vou confirmar aí. Pessoal, nós vimos aula passada a partir de momento, né? A gente vai terminar hoje o capítulo 4. Então aí já dá para começar o 5. Bom, olha só. Então, dando sequência aqui, nós vamos resolver isso aqui. Esse exemplo ele é o 4.2. Nós estamos falando a respeito de momento, né? Então, momento é rotação. Está o sentido de rotação. Então, nós temos aqui esse exemplo. Nós temos aqui um ponto de aplicação do momento, que é esse ponto O, vai ser minha referência. E a pergunta é, determine o momento resultante em relação ao ponto O. Nós temos aqui uma força de 50, uma força de 60, uma força de 20 e uma força de 40, tá? Qual que é o problema? Um pode girar no sentido horário, o outro pode girar no sentido anti-horário. Então, agora eu sou obrigado a definir um sentido positivo, né? Igual a gente adota para a direita é positivo, então tudo que é para a esquerda é negativo, né? A ideia é essa mesmo. Então, faz diferença se a gente adotar positivo para a direita ou positivo para a esquerda? Não faz diferença. Aqui também não faz diferença se eu adotar horário positivo ou anti-horário positivo, tanto faz. Tá? Mas é uma referência que a gente tem que ter. Então, eu vou pegar momento é força vezes a distância. Momento de 50 em relação ao ponto O, momento de 60, o momento de 20 e o momento de 40, tá? O que a gente pode observar de cara aqui? Então, esse 50, a definição de momento é força vezes distância. Só que essa distância é a distância da força até o ponto medido na perpendicular, tá? Então, quanto que vale esta força multiplicado pela distância, que vai ser o momento em relação ao ponto O? Então, a força é 50, a distância dá 2. Aqui é o perpendicular, tá vendo? Ó? Então, se a gente prolongar esse eixo aqui, a distância na perpendicular vai ser 2, tá? Então, nós temos aqui este momento causado por a força de 50. O 40, ele é muito parecido, olha só, eu vou prorrogar essa linha aqui, ó, vou esticar ela. Qual que é o momento da força de 40? Em relação ao ponto O, vai ser essa distância total, do ponto O até esse ponto aqui, porque essa é a distância na perpendicular. O 50, né, gira no sentido horário.
O 40 também, ó, ele gira no sentido horário, o ponto O, tá? O 20, distância na perpendicular. O que eu vou fazer? Vou esticar essa linha, ó. Qual que é a distância do 20 até o ponto O medido na perpendicular? É esse espaço aqui, ó, essa distância, tá? Só que quando eu trago esse vetor para cá, como que ele gira o ponto O? Ele gira no sentido anti-horário. Ok? Então vai ser 20 multiplicado por essa distância, sentido anti-horário. E o 60? O 60 está aqui, ó. Qual que é a distância do 60, da força 60, até o ponto O medida na perpendicular? O 60 passa pelo ponto O. Então, quando eu vou esticar essa força, ele passa pelo ponto, ele não gira. A distância é zero, então o momento é zero. Ele só tem força de tração aqui, mas como a gente está calculando o momento, o 60 não gira, não rotaciona. Então, ele não causa momento. O momento é zero porque a distância é zero, apesar de existir a força. Ok? Alguma dúvida nessa... Eu não entendi não, essa última parte não, professor. O 60? Por que é zero? A distância é zero. Então, assim, ó, quando a gente pega essa força... Toda a força, eu vou esticar ela, ó. Essa minha força aqui, ó. E qual que é a distância? A distância na perpendicular, é essa daqui. Então, vai ser 50 vezes 2, tá? Porém, esta força de 60, quando eu estico ela, ela passa pelo ponto. Então, qual que é a distância da força até o ponto O medido na perpendicular? Não tem distância, é zero. Então, tá. Você tem que ver o eixo que tá para você ver a tá, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, o 20. O que eu vou fazer com o 20? Olha só. Eu vou trazer esse 20 para cá, ó. Tá? Mantendo o alinhamento aqui. Então, qual que é a distância? A distância é essa daqui, ó. Força multiplicado pela distância medido na perpendicular, ó. Ok? Entendi. É como ali é pequenininho, é estreito, aí não tem distância isso, né? Tende a zero, sei lá. Isso, exatamente. Qualquer força que passe pelo ponto, imagina uma força aqui, ó. Vou pegar uma força aqui assim, ó. A força está assim, ó. Ok? Ou uma força assim, ó. Tá aqui. Se eu esticar essa linha e ela passa pelo ponto, ela não tem distância, ó. Então, essas forças que eu fiz aqui, ela não causa momento, tá? Ela causa atração, ela causa outra coisa, mas não é momento. Tá bom? Observe que o sentido aqui poderia ser esse também, ó. O vetor podia estar assim, ó. Né? Chegando na força, né? Você estaria com pressão, né? Mas, de qualquer jeito, a distância seria nula, tá? Então, a gente tem isso daqui, ó. Deixa eu ver se está bagunçado aqui, senão eu faço de novo. Ó. Então, o momento resultante, o que a gente vai calcular? Eu tenho que adotar um sentido positivo. O que eu fiz? Eu adotei sentido horário positivo. Então, 50 vezes 2 gira no sentido horário. Por isso aqui ficou mais 50 vezes 2. Tá? Aí, o 40, a força de 40, gira no sentido horário. Então, está aqui, mais 40. Multiplicado pela distância. A distância do vetor até o ponto O é tudo isso daqui, ó. Qual que é essa distância total aqui? Vai ser 4 mais 3, só que esse 3 no cateto, né, em X aqui. Então, nós temos aqui 4 mais o 3 é a hipotenusa. Eu vou jogar para o cateto. E o cateto está com ângulo, ele está cosseno, né? Ele está com um ângulo de 30. Por isso, a distância vai ser 4 mais 3 cosseno do ângulo 30. Então, eu tenho a distância. Aqui é o 3 cosseno, mais 4, que é esse pedaço aqui. Tá?
Agora, o 20 está aqui, ó. Ele gira no sentido anti-horário. Então, entrou negativo, menos 20. Qual que é a distância? Essa é a distância, ó. Também é um cateto, né? A hipotenusa 3, o ângulo oposto aqui vai ser seno, ele está sem o ângulo de 30. Por isso, essa parte que está até em vermelho aqui, ó, vai ser 3 seno de 30. Essa é a distância. E aí o 60 eu nem coloquei aqui, tá vendo? O 60 não me interessa, né? O 60 não causa momento. Poderia até colocar mais 60, eu pus sim, tá aqui, ó. Mais 60 vezes 0, ó. Tá? Alguém falou alguma coisa aí? Hilário, por que o 20 é anti-horário? Peraí que deu um monte de eco aí, não entendi nada. Fala de novo, quem falou aí, moça? Eu, Andressa. Por que o 20 é anti-horário? Ó. Traz essa força de 20 para cá, ó. Certo? O 20 eu trouxe para cá. Agora, amarra ela aqui, ó. Peraí. Pega essa distância aqui, ó. Essa é a distância que está aqui, 3 seno de 30. Se você pegar este vetorzinho preso aqui, ele vai fazer isso, ó. Certo? Enxergou, Andressa? Assim como esse daqui, em relação a esse ponto, ó, ele gira no sentido horário. Oh, caramba. Entendi. Tá? Imagina que você pega aí, você traz o vetor para cá e prende ele aqui, né? Ele vai estar aqui e o vetor para lá, ó. Aqui o vetor para lá, certo? Aqui o vetor para lá. Então, esse vetorzinho aqui, observe que não importa se é para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Importa o vetor em relação ao ponto de aplicação. Tá? Tá bom. Por exemplo, se fosse esse ponto aqui, ó. Aí ele iria gerar, o 20 iria gerar no sentido horário, ó. Tá? Se esse fosse um ponto que eu criei aqui, né? Mais alguma dúvida? Alguém falou alguma coisa aí? Tá bom? Ficou claro o exercício, né? Você pode voltar na foto ali, só para perguntar um negócio, que para mim eu ainda tenho dúvida. Nessa Você está bagunça. falando assim, se a força que você estiver imaginando estiver do lado de cima, ele vai girar no lado horário. Se a força estiver do lado de baixo do ponto da sua referência, ele vai girar no sentido anti-horário, é isso? É mais ou menos. É sempre a força em relação ao ponto de aplicação. Por exemplo, ó, vamos... Deixa eu apagar essa... Vou pensar só no 50. Olha só, vou apagar esse negócio aqui, ó. Sobrou isso daqui da figura. Eu tenho dois pontos de referência. Eu tenho esse ponto aqui, que é o nosso ponto de estudo, e eu vou criar outro ponto aqui, ó. Tá? Quanto que é o momento em relação ao ponto O? Vai ser força Zero. Esse é zero, vezes a né? distância. A distância é 2, né? Só que ali vai ser força 50 multiplicado pela distância 2. Isso vai ser 100 newtons sentido horário. Vou colocar aqui, SH. Em relação ao ponto O, esta força, ela gira nesse sentido, ó. Tá? E essa é a distância. Agora, a mesma força, só que agora eu vou colocar em verde aqui, ó. E esse daqui eu vou chamar de ponto A. Então, qual que vai ser o momento em relação a A? Isso vai ser força vezes a distância também. Quanto que é a força? 50. A distância, 2 também. Isso vai dar 100 newtons. Opa, fiz besteira. 2. Coisa aqui, ó. Esse 2 aqui. Tá? Não seria vezes 4? Não, porque a força não mudou. A força tem 2 para a direita e tem 2 para a esquerda. Ó. Esta força é em relação ao ponto A. Agora o sentido é anti-horário. O vetorzinho aqui, ó, o vetor em relação a este ponto A, ele faz isso, ó.
Só me desculpe aqui, porque aqui faltou Newton metro. Entendeu? Então, assim, a mesma força, a força está para baixo, tudo bem, mas qual que é o sentido de rotação? Se for em relação a este ponto aqui, o sentido de rotação é para a esquerda, para anti-horário. Desculpa, horário, né? Ele vai fazer essa seta vermelha. Se for a mesma força, só que agora mudou o ponto, que é o ponto A distância é a mesma, porque aqui ficou 2, né? Coincidência, podia ser qualquer outro valor, mas o sentido de rotação agora é esse, ó. Sentido anti-horário. Tá bom? Professor, tem alguma dica, alguma coisa assim, para a gente, sabe, ter uma noção melhor em relação a esse sentido? Porque, assim, deu para entender o que o senhor explicou, mas eu não acho tão simples de ver isso, principalmente adicionando aquela parte, né, que a Andressa até perguntou agora há pouco, e eu também continuei sem entender o porquê do anti-horário no 20. Tá me vendo? Pega sua caneta. Esse daqui é a ponta do vetor. Esse é o meu ponto. Se você tá esse ponto, esse vetor para cá, ele vai girar nesse sentido. Sentido, para mim tá horário. Para você, não sei o que você enxerga aí. Mas aí o ponto é esse. Esse é o vetorzinho. Se você tivesse uma linha que amarrasse este vetor nesse ponto, você só consegue fazer isso daqui, ó. Certo? Se o vetor faz isso agora, e o ponto é esse, aqui está amarrado, ó, você só consegue girar no sentido anti-horário. Mudei o ponto de lugar, o meu vetor está assim, agora está no sentido horário. Entendeu? Entendi. Então, assim, ó, se você pegar esse vetor, tirei, né? Cadê? Eu também estou com um pouco de dificuldade, que eu ia pensar que pode rodar para os dois lados, para o lado que a pessoa quiser escolher. Não, não pode. Porque, olha só, se o vetor está aqui, o vetor de 50 é esse, ó. O meu ponto de aplicação é esse daqui, a distância é essa, certo? Está aqui em vermelho, ó. A distância é essa. Esse vetor, como é que ele vai girar no sentido para cá? Não tem jeito. Ele não pode fazer isso, ó. Se o ponto está aqui, isso daqui não existe, ó. Não tem jeito. Ele vai ter que fazer esse sentido de rotação. Ó. O raio está aqui, ó. Esse raio vai manter aqui. Uhum. Acho que agora eu estou entendendo. Certo? Ele só pode fazer esse sentido, ó. Sentido aqui, horário. Se eu mudar o ponto, manter o mesmo vetor, ó. O ponto está aqui agora. Esse é o ponto de referência, ó. O meu vetor está aqui. O meu vetor não mudou. É o mesmo, está para baixo. Qual que é a distância? Essa distância, ó. O vetorzinho está aqui. Como que ele vai girar? Ele só pode girar assim, ó. Esse é o raio, ó. Vou ruim ali, mas esse é o raio, ó. Essa distância de 2, eu vou em qualquer lugar aqui, ele vai ter 2, tá vendo? E ele só pode girar nesse sentido. Sentido anti-horário. A gente coloca até uma setinha assim, ó. Não tem outro sentido para fazer. Você consegue voltar lá naquele exemplo do 20? Eu ia pedir isso agora também. O 20, tá aqui, ó. O 20 está aqui. O 20, ele está perdido, está no espaço. O que eu tenho que fazer com esse 20? Eu vou puxar ele para cá, ó. Puxar esse 20 para cá. Esse é o eixo dele, não é? O meu ponto de referência é o ponto O. O ponto O não mudou de lugar. Quando eu começo a fazer, eu tenho, observe o seguinte, momento resultante em relação a quem? Em relação ao ponto O. Então, o ponto de referência ele não pode mudar de lugar. Aí, o que eu vou fazer com o meu vetorzinho de 20? Ele está nesse eixo, tá? Qual que é o sentido dele? Está para a direita ou está para a esquerda? Ele está para a direita. Então, ele está aqui, ó.
Esse é o vetorzinho de 20. Qual que é a distância? A distância é essa. Para onde que esse negócio tem que girar? Ele tem que girar para cá. Sentido anti-horário. Beleza? Porque ó, o raio vai manter aqui. Ó. Esse é o raio, esse é o raio, esse é o raio, sempre em relação ao ponto O. Entenderam? É a mesma coisa do 40. Ó. Olha o 40. Onde que está o eixo do 40? O eixo do 40 está aqui. O que eu faço com o 40? Eu vou trazer ele para cá. Ó. Qual que é a distância? A distância é essa. Para onde que esse 40 tem que girar? O 40 tem que girar para cá. Professor, em todos os exemplos vai ser em relação a um único ponto ou pode ter mais de um? Não, quando você monta a equação, você tem que montar essa equação em relação ao ponto. Você colocar aqui o ponto O. Ó. Momento resultante em relação ao ponto O. Só para ficar bem claro aí. Então, assim, momento resultante. Agora, eu posso fazer um outro momento aqui. Vamos mudar de momento aqui. Vamos fazer um outro momento. Vamos criar um ponto. Vamos criar um ponto qualquer aqui. Qual que é o ponto que é interessante aqui? Alguém tem preferência ou não? A gente pode pegar um ponto, ou esse ponto aqui como referência, ou esse daqui como referência. Vamos criar de baixo aqui? Vamos criar um ponto aqui agora. Ó. Esse daqui é o meu ponto A. Tá? E vamos fazer aqui. O momento resultante em relação ao ponto A. Vai ficar. Como que vai ficar? Vamos lá. 50. O 50 gira o ponto A em qual sentido? Eu vou manter isso daqui positivo, tá? No sentido horário positivo. 50. Gira o ponto A em qual sentido? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário, né? Isso, então vai ser negativo, concorda? Então ele vai girar no sentido anti-horário, negativo. 50 vezes a distância. Qual a distância que vai entrar aqui? 50 até o ponto A vai ser 2, mais esse pedaço aqui. Esse pedaço é 3 cosseno do ângulo, cosseno de 30, tá? O 50 não, o 60, ele causa um momento em torno do ponto A? Sim ou não? Ele não passa pelo ponto. Então, se não passa pelo ponto, causa momento. Então, agora é 60 multiplicado pela distância. Qual a distância? Essa distância aqui, ó. Que é 3. Onde está isso aqui? 60 multiplicado pela distância, 3 seno do ângulo 30. Beleza? Qual sentido? O 60 gira o ponto A no sentido horário. Então, aqui vai ficar positivo. O 40 multiplicado por 0. Passa pelo ponto. E o 20 vezes 0. Isso daqui dá alguma coisa. Professor, 60 vezes 3, seno de 30? Não seria cosseno, não? Não. Olha, qual que é a distância aqui, ó? Qual que é a distância do vetor? O vetor está aqui, ó. Qual a distância dele até o ponto O? A distância é essa, né? O cosseno é o que está com o ângulo. Então, o cosseno é esse pedacinho aqui em cima, ó.
O 3 cosseno é esse pedaço aqui, ó. Vou mudar de cor. Esse pedaço roxo. O 3 seno é o que está com em verde. Então, é o vetor multiplicado pelo verde. 3 seno de 30. Tá? Tá. Beleza? Se está com ângulo, é cosseno. Se está sem o ângulo, que é esse daqui, ó. Esse está sem o ângulo, ó. Sem o ângulo de 30. Ele está com outro ângulo aqui, né? Que não é o de 30, tá? Aí tem que usar seno se está sem o ângulo. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Mais alguém? Conseguiu? Ficou claro agora essa diferença aí? Beleza? Show de bola, professor. Então, vamos lá. O próximo agora. Ó. Esse daqui, ó. Determine o momento da força em relação ao ponto O. Eu tenho esse vetorzinho aqui, ó. Isso daqui não era para aparecer. O vetor é esse, ó. Eu tenho um vetor de 5 e o ponto O é esse, tá vendo? Ó? O meu ponto está aqui, ó. Esse é o meu ponto de referência, tá? E esse é o meu vetor. O que eu vou fazer com esse vetor? Eu vou decompor ele em x e y. E aqui eu tenho uma distância. Olha só, quando o vetor estiver em y, ele vai estar aqui, não vai? Ó? Vai ser 5 seno de 45. Este é o vetor. Qual a distância? Aí eu vou pegar essa distância aqui, ó. Que é o 3 cosseno de 30. Quando eu pegar este vetor aqui em amarelo agora, ó, um x, que vetor que é esse? É o 5 cosseno de 45. Multiplicado por qual distância? Multiplicado pela distância, que agora vai estar em roxo aqui, ó. Essa distância. Medido na perpendicular. Que distância que é essa? Se eu trouxer para cá, ó. 3 seno de 30? 3 seno de 30, exatamente. Então, olha só, como que ficou esse exercício, ó. Vou olhar para baixo. Vamos lá. Momento. 5 multiplicado por, deixa eu ver aqui, cosseno. Então, 5 cosseno de 45 é o eixo x, concorda? 5 cosseno de 45. Tá aqui, ó. Esse é um vetor em x. Multiplicado por essa distância, que é o 3 seno do 30. Tá aqui, ó. Mais o 5 seno de 45. O seno de 45 está aqui para baixo, ó. É o vetor em y, a decomposição dele em y. Se está em y, multiplica pela distância x. A distância x é 3 cosseno de 30. 3 cosseno de 30. O sentido, olha só, não falei de sentido, né? Este vetor em vermelho gira no sentido horário. O vetor verde gira, o vetor amarelo também gira no sentido horário. Por isso aqui, ó, ficou tudo mais e mais. Entenderam? Negócio de sentido, você pode falar de novo? Aqui, ó, o vermelho, em relação ao ponto O, gira no sentido horário. E o amarelo, em relação ao ponto O, também gira no sentido horário. Então, os dois são positivos no sentido horário. Isso. Ele está puxando. Você não está errado desse. Você está considerando que ele está tracionando para a direita, né? É isso, né? Tá, beleza. Só que eu não estou analisando a força, se é tração, se é compressão, se é cisalhamento. Eu estou analisando a rotação. Então, este vetor amarelo, ele gira o ponto O nesse sentido. Ó. Isso é a rotação que eu estou analisando agora. Beleza?
Tá. Mas dependendo do ponto de aplicação da força e do ponto O desse vetor preto, um poderia dar num horário e outro dar no anti-horário. Esse que é o problema, entendeu? Você não poderia simplesmente somar aqui, entendeu, exercício, mais com mais, porque é um vetor só. Mas eu peguei esse vetor e fiz a decomposição dele em 2. Entendeu? Aí eu analiso um por um. Beleza? Se você pensar em um vetor só, que é o preto, perfeito. O preto, cadê ele aqui? Vamos lá. O vetor preto, ele gira onde? Vou checar ele aqui, ó. Ele está no sentido horário. Mas com qual distância? Então vamos lá, vamos aproveitar a sua fala aí. Qual a distância que ele está? Ele está com uma distância aqui, ó. Desde que esse negócio seja 90 graus. Aí o que eu posso fazer? Eu posso analisar ao invés de fazer a decomposição, se eu conseguir descobrir essa distância D aqui, ó, eu posso usar a equação do momento. Qual é a equação do momento? É igual a quê? Força vezes distância. Qual que é a força? 5. Qual que é a distância? A distância é D. Se eu descobrir quanto que vale essa distância, eu posso calcular direto força vezes a distância, sem precisar decompor aqui em x e y, a distância x e y. É isso que está aqui embaixo. Ó. Aí qual que é o meu problema? Eu preciso determinar esse ângulo. Vê se a gente consegue entender esse negócio aqui. Ó. Olha só. Esse daqui está nesse elemento aqui, ó, nesse eixo. Esse daqui está na vertical. Esse daqui que eu já fiz, tá? Então, olha só, o que eu posso fazer aqui? Deixa eu fazer um lápis aqui, vou fazer de roxo. Que ângulo que é esse, ó? 30. Que ângulo que é esse? Muito grosso isso daqui. Tá falando que ele é 30 porque ele tá na mesma coisa do 30 lá do outro lado, né? É exatamente. Esse daqui, esse eixo em verde aqui, ele está em relação a x com 30. Esse também está com 30. Porque quando a gente olha ali, às vezes dá até a impressão que tá, tipo assim, 45. Não. Fica 90 graus ali. Tá. Nós vamos analisar aqui o que está no desenho. Aqui. Esse é 30. Por quê? Porque eu estou olhando aqui de baixo. Então, essa distância aqui, ó, esse vetor, né, esse verde em relação a x, 30. Aqui também tem 30. Ó. É o mesmo ângulo. Tá? Ok? Só que aqui é 90 graus, ó. Se esse é 30, quanto que vai ter aqui? Isso daqui tem que ter 60. Porque esse ângulo aqui forma 90 graus. Tá? Agora, se a gente analisar esse ângulo aqui, ó, tudo isso daqui, ó. Vou mudar de cor aqui. Essa daqui, ó, tudo isso daqui. Isso tem que dar 180. Certo? Se aqui tem 60, aqui tem 30, já deu 90, aqui 45, então aqui tem que ter esse pedacinho aqui, ó. Tem que ter 45. Tá? Agora, isso tudo aqui tem que ter 180. 180 menos 60 menos 45. É o que vai sobrar aqui para dentro, ó. Esse pedaço aqui, esse ângulo, né? Esse ângulo aqui tem 75. É isso que está aqui, ó. 75, ó. Entenderam? Aí eu tenho um triângulo, olha só, o triângulo que eu montei aqui. Esse é o triângulo que me interessa, ó.
Vou apagar o que eu não quero aqui, ó. Isso aqui não me interessa, isso não me interessa. Esse aqui também não me interessa. Esse aqui me interessa. Aí, eu tenho quem? O 3 é a hipotenusa, tá vendo aqui, ó? O ângulo oposto ao 90 graus, ó. Então, esse ângulo aqui, 3 é a hipotenusa. Esse é um cateto, esse daqui é o outro cateto. O D é um cateto. E aí eu posso escrever que o cateto que está com o ângulo de 75 é cosseno, 3 cosseno. O cateto que está sem o ângulo de 75 é o 3 seno do ângulo. Por isso aqui ficou, cadê? O momento vai ser 5, que é a força, né, o vetor, multiplicado pela distância D. Quanto que vale a distância D? 3 seno de 75. Isso daqui tem que dar a mesma coisa que os 14, ó. É a mesma coisa. Entenderam? Ficou claro essa bagunça aqui? Até o 75 ficou. Aí quando você fala do seno, eu ainda tô me embananando para lembrar, assim, tô me embananando. Aí aqui, o formato do triângulo aqui não ajuda muito, tá? Ele é um triângulo que a gente não está acostumado, né? Está todo invertido, né? Mas qual que é o ângulo, qual que é a hipotenusa? É o oposto ao 90 graus, ó. 90 está aqui, esse é a hipotenusa, ó. Tá? Que é esse 3 aqui. Eu quero saber essa distância x aqui e essa distância d, que são catetos. O que a gente faz? A distância, que é esse x, ele está com o ângulo de 75. Então, vai ser 3 cosseno de 75. Ele está com o ângulo. O D está sem o ângulo de 75. O D está com outro ângulo. Ó. O outro ângulo é esse, ó. Aqui vai ser 15, né? Aí seria cosseno de 15. Mas como eu estou sempre analisando em relação ao valor que eu conheço, então o D vai ser 3 seno de 75. Aí é essa distância aqui. Tá? Mas aonde que eu quero chegar? Ver se fica claro para todo mundo. Aqui são duas maneiras de resolver a mesma coisa. Quando a gente olha para esta resolução aqui inicial, ó, eu pego esse vetor, faço a decomposição em x e y e analiso a distância em x e y. Essa é a maneira normalmente mais simples, mais assim fácil de resolver. Mas o conceito de momento, ele não muda. Se eu achar a distância medida na perpendicular em relação à força, que é o que está aqui, força vezes a distância medida na perpendicular, ele também resolve o problema, entendeu? Não precisa fazer decomposição. O problema às vezes, é difícil encontrar essa distância D. Ele não está tão claro assim, tá? Se tiver claro, usa. O momento é a força da distância, sem precisar fazer decomposição. Tá? Mas às vezes não é tão simples. Mas se quiser achar a distância na perpendicular, funciona, tá perfeito. Ok? Alguma dúvida aí? Chegaram, pessoal? Beleza? Estão quieta porque tá beleza. A Pedro... Perfeito, Jonathan, é exatamente isso, cara. Se eu resolver 50 exercícios aqui, todo mundo vai olhar e vai falar, entendi, beleza. A hora que você fizer o primeiro exercício que você vai ver a dificuldade, entendeu? Aí você tem que parar, pensar. Então, assim, é importante que vocês parem um tempo, tentem resolver. Tem dúvida? Manda o WhatsApp, manda um e-mail, dependendo da dúvida, assim, aí eu falo, cara, não vou te responder agora não, eu vou resolver na aula. Aí eu resolvo para todo mundo, entendeu? Aí, se for dúvida simples, eu já respondo na hora, mas às vezes esse exercício eu não consegui fazer nada, então eu coloco aqui e a gente resolve. Mas é importante resolver alguns exercícios, entendeu? Não precisa fazer todos, tá? Quem quiser, fica à vontade, tá? O livro tem, cada capítulo aí tem mais de 100 exercícios, né? Por isso que eu já faço alguns propostos, né? Eu falo, dá uma atenção para esses, se você conseguir fazer esses, para a nossa disciplina, ele é suficiente para a gente dar andamento, né? Principalmente pensando em Resmate 2 aí.
Beleza? Mas é importante que vocês façam aí, dediquem um tempinho, né? Para resolver o exercício, tá bom? Vamos lá. Aí aqui, onde que eu estou? Esse é o último exercício, tá? Então, essa é a resolução. Deixa eu ver como é que está no livro aqui. Ó, o livro, essa é a resolução do livro. Ó. Ele já resolveu direto aqui, F vezes D, a força inteira, 5, e a distância, esse 2 é o 3 seno de 75, tá vendo aqui, ó? Eu já vou falar, isso daqui vale 75, mas isso daqui normalmente não é dado, tá? Isso daqui ele sai em consequência aqui da geometria. Se fosse dado o 75 aqui, é fácil, cara, aí já joga direto na equação, tá? Ou se não, tem que fazer a decomposição que nós fizemos, ó. 5 cosseno de 45, tá com ângulo. 5 seno de 45, esse vetor aqui está sem um ângulo, né? A distância x em relação a esse ângulo de 30 graus, ó. Em relação a esse x, ó, esse daqui está com ângulo de 30, ele está aqui, ó. Este em y está sem um ângulo de 30. Quanto que vale? 3 seno de 30. É a distância em y. Tá? Aí aqui a resolução lá. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Vamos resolver então o exercício. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. 3. Esse é o exercício. 4. Deixa eu fazer um do 3 aqui, para te lembrar, eu faço um do 4 também, só para a gente aproveitar esse exercício que eu já resolvi semana passada. Então, ó, o capítulo 4 acabou, tá? O capítulo 4 é só um momento. Só que, assim, se você observou, o 4 eu só falei de momento. O 3 eu só falei de equilíbrio. No 5 a gente mistura os dois, tá? E aí no 6 a gente mistura, pega até o 5 e coloca mais alguma coisa. A gente sempre está acrescentando alguma coisa, né? Então vamos lá. Exercício. Esse exercício aqui, ó, problema fundamental 3.1, página 67. Esse é o problema fundamental do capítulo 3, tá? O problema diz o seguinte, ó, página 67, ele está aqui, ó. Aqui, ó. Problema fundamental, esse é o exercício. Ó. A caixa tem peso de 2,75 kN, determine a força em cada cabo de sustentação. Eu tenho um ponto de equilíbrio A, um cabo para baixo, um cabo aqui inclinado, outro cabo inclinado, tá? Apoio B, apoio C e a caixa para baixo. Então, o que nós sabemos aqui? O peso é 2,75 kN, já foi dado direto o peso, né? Se tivesse dado a massa, teria que transformar. Para bater com a resposta do livro, usa 9,81. Para a gente, pode usar 10, não tem problema. Mas, de cara, qual que é a força no cabo AD? Está aqui embaixo, ó. Força no cabo AD é o próprio peso. Né? A tração que está tracionando o cabo é o próprio peso, 2,75, tá? Então, não tem conta para fazer, né? Só que aqui eu tenho um ponto de equilíbrio. E aí, nesse ponto, eu vou ter uma força em C para a direita, aqui, né, inclinado, uma força B para cá, para a esquerda, e uma força D para baixo. A força D é a própria força peso, tá? Porque é a força interna, né? Sempre lembrando que, apesar de ser igual, o peso da caixa é 2,75 kN, esse é o peso da caixa. Mas a tração, ou seja, a força interna no cabo também é 2,75, porque só tem ela aqui na vertical. Mas essa força não é a mesma do peso, ou seja, são conceitos diferentes. Uma coisa é o peso da caixa, outra coisa é a tração no cabo, tá? Porque se eu tivesse colocado 2 cabos aqui na vertical, a tração, né, a força interna em cada cabo seria a metade, né, 2,75 dividido por 2 para cada lado, certo? Então, essa força no cabo está relacionada com a força externa, peso. Mas não é, tá? A mesma coisa, né? Então, a força D é o próprio peso, né? Como que vai ficar aqui? O que nós temos aqui? Condição de equilíbrio, somatória de força em X tem que ser igual a 0. Somatória de força em Y tem que ser igual a 0. Faz a decomposição aqui em X, aqui em X.
em x vai ficar como? FC. Dá para enxergar aqui? Não sei se está pequeno para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Aqui é o triângulo, ó, 3, 4, 5. Ele já foi dado do exercício. E aqui é um ângulo de 30 graus. Então, o que a gente tem? O FC em x vai ser o cateto x, 4, dividido pela hipotenusa, 5. Para a direita, porque a decomposição dele está para a direita. Então, ele vai ficar mais FC, 4/5. O FB, a decomposição em x está para a esquerda. Então, ficou menos FB, que vale multiplicado por quanto? Cosseno do ângulo 30 graus. Tá? Então, essa é a condição de equilíbrio. Tenho uma pergunta. Sabe aquela cabeça grande? Você vai usar ela? Não pode dar pra mim? Pode, conversa com a sua mãe. Ela deixou só pra você. Obrigada. Você quer falar alguma coisa pro pessoal aqui? Não? Pra mim, que vai. Você vai... Bom, vamos lá. Cadê? Então, aqui é a condição de equilíbrio. Força em x, tá? Em y, o que nós temos em y? Força de baixo. Somatória de força em y tem que ser igual a 0. Quem que está em y? FC para cima positivo. Então, vai ser mais FC 3/5 é o cateto em y dividido pela hipotenusa. Então, vai ser 3/5 de FC. O FB está sem o ângulo de 30. Então, vai ser FB seno de 30, para cima. E para baixo tem FD. E o FD vale 2,75, que é o próprio peso da caixa. Tá? E aqui nós temos uma equação. Uma sisteminha, né? 2 equações, 2 incógnitas. Aí é só matemática, né? Isola o FC daqui e aí joga aqui o valor de FC aqui, substitui e tal, e acha essas respostas aqui. Tá bom? Alguma dúvida aí? Capítulo 3, que é a condição de equilíbrio. Beleza? Tá fluindo, professor, tá fluindo. Então vamos lá, agora vamos fazer um do 4, né? Vamos ver um do 4 aqui. O 4 é momento, tá? 4.1, página 96. Página 96. Pessoal. Ih, 96 é aquele que não tem. Tá faltando uma página nesse rebeleiro aqui, ó. 95 ele pôs para 97. Mas tá aqui. Esse é o enunciado, tá? Aliás, o enunciado não, a figura, né? Esse dá para enxergar essa figura aqui, ó. O enunciado é o seguinte: calcule o momento da força 3 em relação ao ponto O. Dá para enxergar essa figura aqui, ó? 3, ângulo de 20. A espessura, normalmente a gente despreza a espessura, mas esse caso foi dado uma espessura de 15, então eu vou considerar essa espessura. E a distância aqui é 1,5 m e o ângulo aqui 30 graus. Então, olha só, vê se a gente consegue enxergar esse desenho aqui, tem um vetor a mais aqui, né? Vou fazer um vetor aqui. Então, se a gente pegar esse vetorzinho aqui, vou decompor ele para onde? Eu vou decompor ele para cá. Vou decompor ele para cá. Vou mudar de cor só para ficar diferente aqui. Então, esse é um vetor. E o outro aqui. Certo? Então, qual que é
quem que está com ângulo, quem que está sem um ângulo aqui? Ó, então, aqui... Vou mudar essa figura para mim. Esse ângulo aqui de 30 é o mesmo daqui de dentro, ó. Lá na matemática, 30, deixa eu ver se eu grande. A gente chama de alternos internos, se não me engano. Então, esse é o caso, ó. Então, nós temos aqui este vetor de 3, que eu vou decompor numa força vermelha e numa força verde. Quanto que vale a força cosseno de 50? Então, esse aqui, ó. A força verde. A força verde é 3 cosseno de 50. Ó. Por quê? Esse ângulo 30 por causa desse. O verde, em relação a esse eixo aqui, ó, eu vou chamar esse eixo aqui de um eixo X, tá? Apesar de ser inclinado. Mas vai ser 3 cosseno de 50, tá? Essa daqui. Multiplicado por qual distância? Se esse ponto... Isso aqui é outra coisa importante também, né? Esse ponto que a gente levou em consideração, ele está aqui, ó. Esse ponto O, tá? Não. Então, esse ponto aqui é o meu ponto de equilíbrio, ó. Esse ponto aqui, ele normalmente a gente despreza essa distância. Se eu considerar que esse ponto aqui é o meio e esta força ela está no meio, ela começa aqui nesse ponto, ó, para lá, eu estaria assim, né? Qual que seria a distância do vetor verde? Ele estaria em cima do eixo, então não teria diferença, tá? Não teria distância. Mas, como tem essa distância e o vetorzinho está lá em cima e o ponto O está aqui embaixo, eu vou levar em consideração o momento desse vetor verde. Aqui só para ficar claro o ponto O. Então, qual a distância? Traz o vetor verde para cá. A distância da perpendicular está aqui, ó, 0,15 metros. É o que está aqui. E o vetor vermelho? 3 seno... Vou mudar de cor, tudo que está vermelho está aqui. 3 seno de 50, é o vetor vermelho, ó. Multiplicado pela distância na perpendicular. A distância agora, 1,5 metro. Essa é a distância. Isso vai dar essa distância aqui, esse valor. Entenderam, pessoal? Sim. Ficou alguma dúvida aí? Todo mundo aí editou presente? Quem entrou depois, vai editar presente, tá? Porque é muita gente, aí eu não consigo nem conferir aqui se esqueceu de digitar ou não, né? Ó, esse daqui, sentido anti-horário, esse vermelho, sentido anti-horário. A gente não colocou aqui, né? Eu poderia colocar aqui, vamos lá. Não, ele pode dar uma no sentido horário, outro no anti-horário, sim. Depende da força e do ponto que a gente está analisando. Tá? Quer ver? Vamos lá, deixa eu só mudar aqui. Então, esse daqui é sentido anti-horário. Vamos pegar esse exemplo aqui mesmo. Ó.
Alguém, pessoal, alguém tinha feito uma pergunta, Luiz. No caso, aí a resposta é negativa, né? Porque está no sentido anti-horário. Tá. Se você usar sentido horário como positivo, a resposta vai ser negativa. Só que, como normal, o que a gente coloca aqui, ó? Positivo mesmo, e eu coloco sentido. Como aqui eu estou escrevendo, né, eu vou colocar sentido anti-horário. Mas se fosse no quadro, se eu estivesse respondendo, assim, se fosse à mão, né? O que eu iria fazer aqui, ó? Eu iria colocar... Cadê? Eu iria fazer da seguinte forma, ó. O momento é igual a X lá, aquele valor que deu, e colocaria uma setinha assim, ó, sentido anti-horário. Colocaria uma setinha assim, tá? Ou uma setinha desse jeito, se for sentido horário. E aí aqui é positivo, sempre positivo, entendeu? Mas o sentido aqui que está me informando se é horário ou anti-horário. E não necessariamente o sinal. Tá bom? Beleza, Luiz? Não, o Luiz perguntou. Agora, olha só, o Jonathan. Jonathan, vamos pegar um vetor aqui. Vou apagar essa bagunça aqui, ó. É o mesmo exemplo. Só que agora o vetor está assim, ó. Um ângulo qualquer aqui, tá? Quando eu tenho este vetor, vou fazer a decomposição dele. O que eu faço? Eu vou decompor aqui, na seta vermelha, e vou decompor na seta verde. Vai ficar praticamente a mesma coisa, né? Vai ficar esse vetor aqui vermelho, multiplicado pela distância 15, 0,15, e a distância verde, o vetor verde, multiplicado pela distância 1,5 m, tá? Só depende do ângulo aqui, né, para saber se é seno ou cosseno, tá? Mas, o que o vermelho vai ser? Horário ou anti-horário? Anti-horário. O vermelho, anti-horário. E o verde? Horário. Beleza? Agora. Mas... Tá bom? Horário? Sim. Perfeito. Se eu souber essa distância aqui, essa distância amarelo, eu posso pegar esse vetor cheio e multiplicar pela distância que vai dar no sentido horário. Perfeito. Tá? O problema é quando eu fiz isso, o verde vai dar maior. Esse vetor verde multiplicado por 1,5 vai dar maior do que necessariamente o valor real. Aí vai ter que ter essa subtração aqui do verde, do vermelho. Tá? Mas tá perfeito. Só que é isso, é a mesma força. Não, é uma força, só que agora em relação ao ponto, a decomposição, um vai dar horário, o outro anti-horário. Aí eu tenho que necessariamente levar em consideração aqui. Observe como os dois estão no sentido anti-horário, eu nem me preocupei com o sentido, porque o sentido tem que ser anti-horário, entendeu? Então os dois estão anti-horário, nem esquenta a cabeça. Mas no próximo aí a gente vai ter que fazer horário ou anti-horário, eu tenho que definir. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida aí? Conseguiram pegar aí o... Beleza, Luiz? Todo mundo digitou presente aí? Então, olha só, pessoal. Assim, amanhã eu vou fazer exercício, então. Amanhã eu não vou começar capítulo 5. Vocês querem começar capítulo 5? Deixa eu ver aqui. Amanhã é dia 18, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Então amanhã eu vou fazer mais um exercício, a gente resolve mais um do 3, mais um do 4. Aí se vocês falarem que tá bom, eu começo o 5, tá? Pode ser assim?
Beleza? Eu vou começar com um do 3, um do 4, e aí eu falo, pô, tá legal. Aí se tiver ruim no 4, a gente resolve mais um do 4. Senão eu vou pro 5 para... Porque assim, isso, se vocês observaram, vocês já viram o momento, já viram o vetor, já viram estática, equilíbrio, né? Mas assim, é uma revisão. Eu sei que a gente, às vezes faz tempo que a gente fez física, tem esse problema aí. Mas o capítulo 5 aqui, de fato, eu vou começar agora a entrar na resistência de materiais, tá? A gente vai entrar no capítulo falando a respeito dos apoios, né? Porque toda essa força que está aí, ela distribui alguma força, em algum apoio, né? Mas para a gente calcular a reação no apoio, que é o capítulo 5, eu vou usar momento e vou usar estática, tá? Então amanhã eu vou começar assim, eu vou começar fazendo no 3, no 4, e aí a gente começa o capítulo 5. Beleza? Isso aí foi para assustar, professor? Não entendi, Guilherme? Isso aí foi para assustar? Não, cara, de forma alguma, pô. Resmate assim. Que vai começar agora ainda, pô. Isso aí foi para deixar tranquilo. Porque aí, do 1 ao 4, você vê, é um capítulo por dia, praticamente, né? Tudo rapidinho, assim, para chegar no 6 logo, entendeu? O 6 que dá o paro. Aí a gente para no 6, tá? Ô, Guilherme, mas não precisa se preocupar, não, tá? Que semestre que vem, tudo que a gente está fazendo aqui, vocês vão ver de novo semestre que vem, tá? Em Resmate 1 ou em Resmate 2. Mas a gente vai ter que fazer momento, estática, equilíbrio, tudo de novo. Beleza? Se Deus quiser, e que não seja repetindo a matéria, não. Isso aí. Trabalho para todo mundo. Nem de prova final, né, pessoal? Resmate 2, só, tá bom. Pessoal, beleza? Tranquilo, professor. Boa noite aí. Tá show. Valeu, pessoal. Boa noite, professor. Quem puder, tenta fazer aí alguns exercícios, tá? Só para chegar amanhã. Beleza, professor. Boa noite.